Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre amado, esteja conosco, não só nesses momentos, mas em todos os momentos de nossas vidas, né? E nessa tarde ensolarada, nós vamos dar início à nossa reunião de domingo, hoje, com o Livro dos Espíritos, a questão 532, que vai ser feita pela Fabiana. E o Evangelho, no capítulo 8, itens de 5 a 7, com a Joelma, que é o capítulo Bem-aventurados os puros de coração, item Pecado por pensamento e adultério. Né? Muito bom. Vamos dar início, então, com a leitura da nossa mensagem e logo em seguida o Francisco vai fazer a nossa prece inicial. Queridos irmãos em Cristo, paz seja convosco. Grande é o movimento obsessivo que toma a terra. Quantos e quantos casos complexos, dores, artroses, nessa simbiose espiritual, onde amor e ódio, vingança, misericórdia e arrependimentos. Uma gama variada de emoções e sentimentos se unem, formando uma frequência tão baixa que parece tomar todos os corações. Mas nada jamais esteve ou estará fora da direção correta. O livre-arbítrio é sempre respeitado. É lei magnânima do Pai e as escolhas infelizes, ações milenares do mal, vão se conjugando nos complexos processos obsessivos. Quantos se encontram tresloucados, desvairados? Como é triste escutarmos tantos corações afirmarem que Deus não existe, e se existe, os abandonaram. Quando, em verdade, o Pai jamais abandona. Somos nós que fugimos, que nos desconectamos e negamos a verdade divina. Que esta casa, neste trabalho singelo de atendimento aos irmãos, atendimento aos nossos irmãos em dores, sejam quais forem as dores, possam aqui sentir-se acolhidos e seguros. Que possam ser convidados na direção do estudo e do conhecimento. Que cada atendente compreenda o simples fato de ouvir com a alma e o coração, é dizer àquele que sofre: estou aqui, estamos juntos. É o início da cicatrização de feridas dolorosas. Estamos convosco, que possam sempre abrir as portas com muito amor e responsabilidade, com muito amor e caridade, com muito amor e sem julgamento. Essa mensagem é mais direcionada à conversa fraterna, mas serve a todos nós, irmãos, que estamos aqui nesse centro, de coração aberto para receber qualquer um que chegue com sua dor e para consolá-los, né? E agora o Francisco vai fazer a prece inicial. Boa tarde, meus irmãos. E agora, dando continuidade mais uma vez, Pai, agradecemos pelo dia de hoje, por tudo que temos recebido, pela oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos mais uma vez as explanações a respeito do Teu Evangelho. Pedimos as Tuas bênçãos por todos nós, agora e sempre. Que assim seja.
Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Nós vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, ainda no capítulo 9, que vai falar para nós da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E no item 8, que é o que nós estamos, a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. O que é interessante? Porque muitas vezes no nosso dia a dia, às vezes acontecem coisas que principalmente nós espíritas atribuímos aos espíritos. Muitas vezes nós estamos mais ligados a quais tipos de acontecimento? Às vezes se nos acontece algo ruim, a gente já atribui a algum malfeitor, a algum obsessor. Será que é sempre assim? Então, dando continuidade hoje na questão 532, o que Kardec vai questionar dentro desse assunto? Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Então, qual tipo de mal Kardec está perguntando? Porque se tem condições de nos desviar do mal e trazer prosperidade, geralmente o que nós entendemos por prosperidade? Fartura, abundância, mas sobretudo em qual sentido? Material. Então, quando a gente fala assim, olha, eu te desejo muita prosperidade, que não lhe falte nada material, no sentido da riqueza. E os espíritos superiores, eles vão responder: não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Então vamos pensar que nós, ali num planejamento reencarnatório, nós sabemos que vamos passar pela provação da dificuldade financeira, por exemplo. Então, seria a prova da miserabilidade? Pode ser que sim, mas pode ser também só uma dificuldade, não quer dizer que seria uma miséria. E se nós, então, pedirmos a esses espíritos que desviem isso de nós, a gente pode sim fazer oração. Está difícil a prova. Passar por dificuldades financeiras, muitas vezes nos impede aqui, não é de fazer o bem e a caridade, às vezes traz dificuldades. Nós podemos solicitar, sim, mas se for algo que é para o benefício do espírito, passar por esse tipo ou de expiação ou de provação, é um desígnio da providência divina, vocês concordam? É algo que nós vamos ter que passar. E aí o que nós vamos receber? Nós vamos receber essa paciência e resignação. Então, muitas vezes, o que seria a paciência? A ciência da paz. É onde a doutrina nos ensina muito. A compreensão do porquê sofremos, do que passamos muitas vezes como provações, expiações, e vem a resignação da onde? Nós, espíritas, temos a resignação pelo conhecimento da própria lei de causa e efeito. Então, muitas vezes estamos colhendo hoje o que semeamos numa existência passada. Mas vamos pensar naquela pessoa que nem conhece o Espiritismo. Quando ela faz ali a sua oração, colocando em espírito e verdade da sua dificuldade, o que ela vai receber? Um bom ânimo. É como se alguém ali tivesse dizendo para ela, olha, vamos caminhando, estou com você. Quem que está conosco? O Mestre Jesus. E como que a pessoa sente? É a intuição. Porque como que os espíritos, eles nos atendem? Diretamente através do pensamento, dessa intuição, ou muitas vezes numa emergência através de outras pessoas. Então, mesmo que a gente tenha que passar por uma prova de dificuldade financeira, e de repente a gente precisa, por exemplo, passar por um tratamento médico muito caro. Então, outras pessoas também podem ser intuídas a nos
ajudar. E aí a gente tem uma gama. Hoje é muito comum a gente ver assim, a pessoa vai passar por um processo cirúrgico, e aí tem ali a famosa o quê? Vaquinha feita entre amigos. Tudo isso são intuições que estimulam o quê? Essa inteligência, que nos estimula a prática do bem. Não necessariamente que a gente vai tropeçar, olha, o dinheiro está aqui, né? Desviamos esse, mesmo dentro, vamos dizer assim, dessa provação, que a gente tem essa prova da dificuldade, da prosperidade financeira, mesmo que a gente não tenha em abundância, tem como atenuar. Quando a gente começa o quê? A fazer, por exemplo, uma organização orçamentária, a trabalhar mais, vamos dizer assim. Então, tem como nós atenuarmos essas, aí a gente pode dizer influência positiva, são as intuições. Depende de nós o quê? Recebermos e agirmos. Porque muitas vezes a gente recebe, mas a gente continua estagnado. Ou então quando a gente gosta de ser vítima, aí a gente fica nesse papel de vítima, sofrendo, não temos resignação, não temos paciência e passamos o quê? A perturbar aqueles que estão à nossa dificuldade, mas nós não agimos. E aí foi lido na mensagem. Eles respeitam, os espíritos bons respeitam o nosso livre-arbítrio. Deus vos deu a inteligência para a usardes, e é que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Então, durante todo esse estudo, o que fica muito claro? Como que os bons espíritos nos socorrem? Através do pensamento. E aqui, mais uma vez, a gente recorre ao Divino Mestre Jesus. Vigiai e orai. Vigiar o quê? Porque nós alimentamos os nossos pensamentos de acordo com o que nós sentimos, de acordo com as nossas emoções. Então, se nós passamos a alimentar pensamentos de medo, de ansiedade, tudo isso vai baixando a nossa frequência. Muitas vezes adoecemos, elas são expressas no corpo físico. Então, mesmo diante de uma doença grave, quando a gente eleva o pensamento a Deus, a gente agradece, a gente está em sintonia com Ele, e a gente começa a perceber o amor do Pai para conosco. Se isso chegou até mim, tem um propósito para o meu espírito. E é sempre um propósito de elevação, porque Deus nos ama. Ele nos quer na perfeição. Tudo é um aprendizado para o espírito. Todos nós estamos aqui de passagem. E dessa certeza, dessa fé, nasce a resignação. E a resignação, quando nós começamos a alimentar, iniciando com a gratidão, a gente cria um elo tão forte com essa força universal, com esse amor, com esse Pai. Entramos num estado de harmonia. E tudo que nos acontecer, a gente vai estar bem. Esse pensamento que já se eleva. Então, quando a gente tiver pensamento, que todos nós temos, né? Se a gente tivesse esses pensamentos só elevados, a gente não estava mais aqui no mundo de expiação e prova. Mas é interessante, por que eu estou com tanto medo? Por que eu estou com tanta ansiedade? Conhece-te a ti mesmo. Mas que a gente tenha essa força que o Mestre Jesus nos traz. Alimentar a resignação e os bons pensamentos. Mas eles, os espíritos, não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. Olha que coisa linda. Nada é passivo. Nada é no sentido de
um milagre que vai cair em nós, que vai nos tomar. Não, é sempre nós rogarmos, fazendo a nossa parte. Tanto é que eles vão nos deixar uma passagem do Cristo. É esse o significado das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Se nós não buscarmos, não tem como nós encontrarmos. E geralmente está onde? Está na nossa frente. Quando a gente acha, a gente fala: nossa, que complicação, já passei por tanta coisa, por tantas filosofias, por tantos conhecimentos, e de repente é uma luz que clareia a nossa consciência. E a gente fala: estava aqui o tempo todo, estava aqui o tempo todo. Então, quando a gente passa nesse movimento de buscar, a gente vai encontrar. Para essa porta abrir, o que a gente tem que fazer? A gente tem que bater. Tudo é movimento, tudo é ação do Espírito. Por mais difícil que pareça a nossa situação, neste instante, seja qual for essa dor, não só essa dificuldade no sentido de prosperidade financeira, mas é esse movimento que Jesus nos convida, ação no bem, buscar, usar da inteligência. E tudo vai ser acrescentado a nós. Em qual sentido? Não é nem de mudar a situação. Quem que muda? Nós mudamos. É a coragem de olhar para a dor, para a aflição, por problema, e dizer para ela: você vai me ensinar alguma coisa, então vamos lá, vamos aprender. Porque a hora que a gente aprender, a gente não passa mais por ela. Olha que beleza, né? Agora, se a gente fica revoltado: por que comigo, Senhor? Né? Como se a gente não tivesse plantado, como se a gente estivesse colhendo a colheita do outro. Não. Aí, nessa revolta, a gente ainda permanece o quê? Nesses círculos inferiores. Então, é uma libertação. Continuando a resposta: sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre o é. Seja qual for a expiação ou provação, qual que é a diferença? Não tem no sentido assim: se eu estou passando por uma doença, é expiação ou provação? Nesse instante eu não sei. Se for expiação, é porque tem vínculo com o passado. Então vamos supor que eu errei, eu fiz alguma coisa no passado e agora eu estou tendo a consequência para aprendizado, jamais para castigo. Mas pode ser uma provação. Você está evoluindo, vou te dar uma provinha mais difícil. A gente não quer, né? Mas é para o bem. Então, se você passar nessa prova, você vai dar o quê? Um salto na sua evolução. Então, se essa dor é expiação ou provação, tem só essa diferença, um vínculo com existências passadas ou não. Mas aquilo que parece um mal, nem sempre o é. Porque Deus tira de todo o mal o bem. Então, tudo que a gente pensa que seja um malefício, muitas vezes é a justiça divina. Muitas vezes é a misericórdia divina. Todas as vezes, tenhamos certeza, é o amor do Pai para conosco. É Ele querendo que nós caminhemos rumo a Ele. Que a gente alcance esse estado que todos nós somos destinados, da perfeição. Frequentemente um bem deve resultar dele, que será maior que o mal, e é isso o que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente, ou na vossa pessoa. Então, aquilo que nos parece um mal, para aqueles que já passaram, vamos pensar, todo mundo já passou por um mal, né? Então, muitas vezes, vamos olhar aquele mal, tem que ser um mal antigo, não é o de agora, não. E aí a gente olha e fala: nossa, devido àquilo, aqui. Hoje eu mudei meu pensamento, mudei o meu rumo de caminhada. Aquilo que antes nos parecia um mal tão grande, lições que nós nos transformamos. É isso que eles estão nos dizendo. E por que muitas vezes nós não vemos? Aí é interessante, porque ele também vai falar que nós nos concentramos no presente, na vossa pessoa, em nós. Quando nós só concentramos em nós, como que chama isso?
o egoísmo. Então eu só vou sentir que eu sou o centro do universo, né, do planeta não, do universo, e aí tudo conspira contra mim. Aí lá vem a vítima. Nós nos fechamos e não conseguimos o quê? Aquele que cai e fica caído. Quantas pessoas passam ali, deixa eu te ajudar? Não, eu caí, estou caída, estou sofrendo, me deixa eu sofrer, né? Quando a gente desperta, a gente aceita as mãos amigas, ou mesmo de levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Questão 533, a gente fez um combinado do horário. Na questão 500, podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Então todos nós vamos fazer a experiência, a gente vai começar a orar todos os dias para a gente ganhar na Mega Sena. Estou precisando de mais de dinheiro, então a gente vai falar para a espiritualidade, vamos orar nesse sentido. Eles podem fazer com que a gente obtenha? Quem sabe a gente sonha com os números, né? Acontece alguma coisa. Às vezes, como prova, mas frequentemente os recusam, como se recusa a uma criança um pedido inconsiderado. Olha que interessante. Às vezes a gente pode pedir e conseguir. Se a gente conseguir, o que significa essa fortuna na nossa vida? Não é para a gente falar, agora eu não trabalho mais, vou só viajar, não preciso, né? Posso ser uma pessoa que só vou curtir a vida. Ou seja, a gente vai desencarnar curtindo a vida, e o que a gente angariou para o espírito? É uma existência em que nós perdemos tempo. Mas pode ser uma provação que dê certo, vem a fortuna e a pessoa usa bem da fortuna. O que é usar bem da fortuna? Ela vai saber usar de forma fraterna, solidária. Vai fazer com que toda essa fortuna seja transformada em caridade. Então ela está agindo, vocês concordam? Aí ela vai ter mérito. Então a fortuna em si, ela é o quê? Ela é neutra. Depende de como nós vamos usufruir dessa riqueza, que passa a ser nossa. Não, é um usufruto que Deus permite. Então pode acontecer? Pode, às vezes pode. Mas frequentemente, ou seja, o que acontece na grande maioria das vezes? Eles vão recusar, mas não é não, você vai ser pobre, vai ficar pobre, né? Não. Como a gente recusa um pedido inconsiderado de uma criança. Então, uma criança de 6 anos que fale conosco, eu quero muito brincar com uma faca. Nós vamos dar uma faca afiada para uma criança de 6 anos brincar? Seria o quê? Negligência da nossa parte. A mesma coisa. Às vezes, essa fortuna para nós é essa faca. Porque o Pai sabe da nossa ignorância, da nossa inconsequência, que nós ainda não temos condições. Então, se nós não temos condições de passar por esse tipo de provação, eles vão, muitas vezes, através da intuição, sempre nos insuflar o quê? O trabalho que nos dignifica, que nos traz um dinheiro lícito, mas não uma fortuna do nada, em que a gente pode, muitas vezes, o quê? Piorar a nossa condição nessa existência. Então, para finalizar, para a gente entender, só de uma forma bem rápida, é aquela historinha de um médium na casa espírita que estava passando por muita dificuldade financeira, e aí lá na reunião mediúnica, não é egoísta não, às vezes ele está preocupado com os espíritas, está preocupado com ele. Então ali ele orou a espiritualidade, pedindo que ele precisava tanto de dinheiro, que eles ajudassem. Ele que fechava o centro, ele sai e encontra R$10. Lá no banco que o Gustavo estava, parece que caiu, né, o dinheiro ali, e aí ele acha R$10. Tem como devolver para alguém? Ele não sabe de quem é. Então ele fica para ele. E aí quando um irmão na rua o aborda e pede um sanduíche, ele olha para aquele irmão forte e fala, não, mas você tem condição de trabalhar, vai trabalhar.
E aí na reunião seguinte, vem uma mensagem que ele não teve ali a disponibilidade de doar 10 reais que nem eram dele. Como que ele estava pedindo uma fortuna para ele, falando que iria fazer o quê? Auxiliar o próximo. Então Deus nos conhece. Tudo que Ele nos dá, gente, é o melhor para nós. Então que a gente saiba entender, agradecer e cada vez mais entrarmos em harmonia com esse amor. Que o Pai nos abençoe. Sentir também acolhido. Falar assim, que para mim não, porque eu não estou cobiçando, né, nem a mulher, nem o homem de ninguém. Mas quando a gente vai, né, aqui observando e vai tendo esse entendimento, o que a gente vai perceber? Que esse ensinamento, ele vem para todos nós. Então nós vamos, né, lá na passagem em que Jesus diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Porque qual que era o mandamento anterior? Era justamente esse, né? Não cometer adultério. Então Jesus vem agora ampliando e nos convidando à reflexão, quando ele diz assim: eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração a adulterou com ela. Mas como assim, né? Essa passagem se refere e ela é direcionada para todos nós? Sim, porque aqui é o que Kardec vai nos colocar. E aí ele vai trazer uma passagem que está lá no Evangelho de Marcos, no 8º capítulo, que fala assim, né? Uma outra passagem que Jesus traz. Porque se nesta geração adúltera e pecadora, então o que Kardec está nos convidando aqui, mostrando essa outra passagem do Evangelho de Jesus, relatada, né, pelo evangelista Marcos? Que ele está falando de todos nós que não temos ainda o quê? Puro coração. Por isso que essa passagem está justamente no 8º capítulo do Evangelho. Bem-aventurados os puros de coração. Porque o que a gente vai percebendo aqui, né? Essa questão do adultério, ela é muito mais ampla. Então, não se refere simplesmente a cobiçar a mulher ou o homem do próximo, mas se refere a todo o erro, a todo o mal, a todo o pecado e a todos os maus pensamentos. E aí a gente vai entender, né, também, porque lá no 26º capítulo de Mateus, Jesus fala: vigiai e orai para que não entreis, né, ou não caias em tentação. Por que a gente vai perceber? Tudo começa a partir do nosso pensamento. Então, se a gente for fazer uma pausa aqui agora, vamos pensar nas pirâmides do Egito, obras grandiosas. Como é que essas pirâmides elas começaram? Por um pensamento, por uma ideia, né? A grande muralha da China, que foi construída, né, há muitos e muitos anos atrás e se mantém até hoje, atraindo turistas, né, muitas pessoas para conhecer. Como é que aconteceu? A partir de uma ideia, a partir ali de um pensamento. Vamos pensar em algo mais próximo a nós. Ponte Rio-Niterói, uma obra magnífica da engenharia, também começou ali com um pensamento. Da mesma forma, todas as guerras, todos os ataques, todas as destruições também começaram com pensamentos. Então é por isso que Jesus ele está nos convidando a observar os nossos pensamentos e nos alertando. Quando ele fala que tudo aquilo que a gente realiza, mesmo que seja em pensamento,
Se é um mau pensamento, ali nós já estamos cometendo o quê? Nós já estamos cometendo erro. E aqui vem então uma nova leitura sobre o que é verdadeiramente ser puro de coração. Não é simplesmente a partir das ações, né, daquilo que a gente faz. Não é só pela ação. Nós também temos aí essa avaliação da pureza do nosso coração a partir daquilo que a gente pensa. Por que a partir do que a gente pensa? Aí a gente vai lá em Provérbios, né, ali 5º, que diz assim: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Então, tudo começa a partir do sentimento do coração. Tudo começa com o sentimento que nós temos. Esse sentimento, então, vai dar vazão ao quê? Ao pensamento. Então, do sentimento, daquilo que a gente sente, vem aquela ideia, vem aquele pensamento, que muitas vezes a palavra vai orientar e a ação vai realizar. Do coração que deve ser guardado, do cuidado com o que nós sentimos, que passou ali pelo pensamento, que deu forma àquela ideia e que muitas vezes vai ser ali executado. Para a gente perceber um pouco e até, né, já começar a avaliar a quantas anda a pureza do nosso coração, que a gente sabe que ainda não conquistou, mas para a gente ter uma noção, se nós somos, né, efetivamente esses puros de coração, o que vai acontecer? Se dentro de nós habita, né, a generosidade, a bondade, a compaixão, a misericórdia, o que vai acontecer quando nós, né, temos a notícia de um crime grave, um crime hediondo? O que vai acontecer conosco? Se nós já estamos caminhando na direção desses bons sentimentos, o pensamento que virá vai ser um pensamento assim, né? Que triste que isso aconteceu. Eu vou orar, então, pela vítima dessa situação, eu vou orar para que ela encontre o amparo, encontre a ajuda, seja no plano material ou no plano espiritual, caso tenha acontecido o desencarne, mas eu vou orar também por aquele que cometeu esse ato. Eu vou orar por esse irmão, porque sei que ele não estava bem. E ele não estando bem está atraindo para si ainda mais dores. Um dia a consequência de tudo isso vai chegar. Então eu vou orar para que ele possa despertar antes, para que ele possa se arrepender, para que ele possa já começar a praticar o bem e se fortalecer para quando chegar o momento de encontrar ali a consequência do seu ato. Isso vai nos contar um pouco, mas muitas vezes o que acontece conosco? Um absurdo, não podia ter feito isso. Né? Ainda bem que foi preso, tomara que lá na prisão aconteça X, Y, Z. Isso quando às vezes a gente, né, até não é o oposto de ser cristão e pensa que aqui a gente deveria ter pena de morte. Porque isso é totalmente contrário, né, ao que Jesus nos ensina. Então aqui a gente já começa a observar, se no nosso coração tem revolta, tem desejo de vingança, nós estamos bem distantes dessa pureza que nós devemos conquistar. Mas se no nosso coração já há ali a bondade, o olhar misericordioso, que olha com empatia para a vítima, se condói, mas também olha com misericórdia e pede auxílio para aquele ali que cometeu aquele erro, nós já estamos então purificando o nosso coração. Mas tudo começou então a partir do que nós temos no nosso coração, que vai aí tomando forma em pensamentos até chegar e canalizar nessas ações. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Por que esse alerta de Jesus vem para nós? Esse alerta vem com relação aos maus pensamentos, porque o nosso pensamento é força criadora. Nosso pensamento tem uma força capaz de criar e de se tornar ali tangível. Por meio do nosso pensamento agora, nós estamos tornando este salão aqui mais propício à atuação dos benfeitores espirituais, ou por meio dos nossos pensamentos também, nós estamos dificultando a qualidade do que a gente vai receber aqui. Por quê? Porque o nosso pensamento tem essa possibilidade. E hoje, como é que a ciência tem entendido o pensamento? Cada vez mais nesse aspecto de compreender que são ondas, que são vibrações. Então, o pensamento como onda, como vibração, que é capaz de quê? De ser combinado, de ser sintonizado.
E aí vamos lembrar, o pensamento é de quem? É do corpo físico ou é do espírito? O pensamento é nosso, do espírito. Sendo nosso, do espírito, essa combinação, essa sintonia do nosso pensamento pode acontecer com encarnados ou com espíritos desencarnados. Se os nossos pensamentos, né, se essas ondas, se essas vibrações estão elevadas, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir, então, sintonizar, nos aproximar dos benfeitores espirituais, dos bons espíritos, que, como nós vimos na primeira parte do estudo de hoje, vão ter aí um canal, uma forma de se comunicar conosco, nos trazendo as boas intuições. Mas se o nosso pensamento ele está muito viciado, a partir das nossas inferioridades, né, do nosso desânimo, do nosso desespero, ou de tantos outros vícios que nós nutrimos dentro de nós, o que vai acontecer? Nós vamos abrir ali a possibilidade de uma conexão mental com espíritos que estejam desequilibrados, assim como está o nosso pensamento, assim como nós estaremos. E aí, nós vamos lembrar do alerta inicial da mensagem, porque a mensagem começa nos falando sobre os processos obsessivos. E o que é capaz, então, de nos proteger desses processos obsessivos? É justamente a qualidade do nosso pensamento. Cuidando dessa qualidade do nosso pensamento, nós conseguimos, então, nos proteger desses processos obsessivos, que nos levariam ali, né, a más sugestões, a más intuições, mas, ao mesmo tempo, conseguimos nos aproximar também dessa espiritualidade benfeitora e promover o nosso equilíbrio, não só, né, emocional, não só mental, mas também o nosso equilíbrio físico. Por quê? Nós temos vários estudos que foram feitos, né? Só numa pesquisa rápida, mais de 6 estudos que buscam, né, e trazem uma correlação entre a qualidade do pensamento e o impacto na saúde física, na saúde do corpo físico. Então, um dos estudos foi feito na Universidade de Duke, com 2.618 pessoas. O que eles fizeram, os cientistas fizeram? Fizeram exames de angiografia ali, para ver como é que estava fluindo o sangue nas artérias, principalmente aquelas ali mais próximas ao coração. Passado-se um tempo, e eles aplicaram também uma pesquisa para as pessoas que participaram do exame, para saber como é que elas entendiam que estaria a vida e a saúde delas no futuro. O que eles perceberam? Né? Que dessas pessoas que depois eles voltaram e fizeram novos exames e checaram as condições de saúde, que as pessoas que tinham ali expectativa positiva, 15 anos depois, elas tinham 24% menos chance, então 24% mais protegidas, de ter algum problema cardiovascular. Aí, lá na Universidade de Harvard, eles também fizeram outra pesquisa e eles notaram que pessoas que têm o pensamento mais positivo com relação à saúde, com relação à longevidade, uma perspectiva mais otimista com relação à vida, tinha 50% menos chance de ter AVC, derrame e complicações também cardiovasculares. Na Clínica Mayo, eles fizeram um estudo acompanhando as pessoas, né, quase 900 pessoas, durante 35 anos. Então, durante 35 anos, essas quase 900 pessoas foram acompanhadas. E o que eles perceberam? Que as pessoas mais otimistas, que tinham esse pensamento, né, mais positivo com relação a si, com relação à vida, que cuidavam desse pensamento, o que acontecia? Elas tinham mais chance, né, uma longevidade maior, então elas viviam mais, ao passo que as pessoas mais pessimistas, que nutriam ali mais pensamentos, né, negativos, de desespero, de desesperança, elas tinham 19% mais chance de ter uma morte prematura, de morrer ali, né, deixar o corpo físico mais cedo. E aí nós vamos percebendo, então, do que o nosso pensamento é capaz. O nosso pensamento é capaz de influenciar na forma como nós vamos nos sentir e vamos nos comportar. Ele é capaz de estabelecer a nossa conexão, né, com outros espíritos encarnados e desencarnados. E aí os espíritos que nós vamos atrair vai depender da qualidade desse pensamento. E naturalmente, né, se o nosso pensamento está emanando, se ele está aí nessas ondas, nessas vibrações, ele terá também um impacto sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa longevidade, sobre a nossa saúde e a situação que a gente vai encontrar. Aí a gente vai lembrar lá dos antigos, né? O que os antigos falavam muito? Né? Pensa positivo, né? Tem que pensar positivo. Cada vez mais a ciência vai caminhando nessa direção, dessa influência do pensamento sobre nós, e também a gente relembra o alerta de Jesus: vigiai e orai.
E a gente vai olhando também para o que está lá em Provérbios e vai vendo. Realmente é necessário guardar o nosso coração, porque todos esses pensamentos estão vindo desses sentimentos. Mas a gente pode fazer o inverso também. Por meio do nosso pensar, a gente pode mudar a qualidade do nosso sentimento. Então, para a gente ter alguns exemplos, né? Às vezes a gente tem uns pensamentos bem desviados, não tem? Quando as pessoas falam assim, não, pensa em Jesus, o que Jesus faria? O que a gente fala? O pensamento que vem, mas eu não sou Jesus, né? Não sou Jesus. Mas Jesus também não começou por um espírito puro, não começou por um espírito perfeito. Ele começou assim como nós, simples e ignorante. E ele foi ali trabalhando na sua evolução. Às vezes a gente fala assim, não, mas sabe o que é? Ah, eu não dou conta, eu sou um espírito imperfeito. Nós somos, realmente. Mas a imperfeição é uma condição temporária. Vai depender do nosso esforço, vai depender do nosso trabalho, vai depender aqui da nossa boa vontade. Às vezes a gente fala assim, não sei o que é que me atrapalha, eu não tenho paciência. Então, paciência é uma virtude, é uma habilidade que a gente pode praticar, é algo que a gente pode modificar. Ah, não, espírita gosta de sofrer. E aí a gente vai, daqui a pouco está sofrendo, né? Gente, espírita não gosta de sofrer, de forma... Vocês gostam? Né? Nós também não gostamos, mas nós entendemos que muitas vezes o que é, né, uma dor que nos visita? Ou é uma oportunidade para que a gente, né, transcenda, para que a gente vá na direção da nossa evolução, ou às vezes é um reencontro com o nosso passado, em que tem uma lição ali que a gente pode aprender, mas que antes de tudo isso, a gente pode despertar então pelo amor. A gente não precisa esperar a dor, e aí todo o bem que a gente faz, ele é levado em conta. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu já errei muito. Só eu e Deus sabemos de quantos erros, de quantas atrocidades eu já cometi, né? E às vezes nem fala do ato, a gente está falando desse pensamento, né, que está aqui, a gente finge uma plenitude, mas se pudesse a gente estava com as mãos onde? No pescoço ali do coleguinha, né? E aí, se a gente tem esse pensamento, qual que a gente pode trabalhar? O amor cobre a multidão de pecados. Não há um erro, né, não há um desvio, não há um pecado que não possa ser o quê? Perdoado. Não há nada que seja, né, imperdoável. Há sim um trabalho a ser feito, um trabalho de purificação do coração, há sim um trabalho de reparação, há sim um trabalho no bem a ser realizado. Às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas é difícil, né? Mas se a gente tem vontade firme, se a gente tem essa boa vontade e a perseverança, a gente consegue. Aí talvez venha ainda um outro pensamento, que é assim, não, mas vai demorar demais para, né, seja alcançar ali a reparação de algo, né, que nós fizemos de algum mal, reverter essa situação, alcançar a perfeição. E aí o pensamento que a gente pode nutrir é, o tempo vai passar de qualquer jeito. De qualquer jeito o tempo vai passar. Que tal então nós aproveitarmos esse tempo da melhor maneira possível? Se nós vamos fazendo esses ajustes no nosso pensamento, convertendo esses pensamentos negativos, esses pensamentos mais deprimentes, transformando em pensamentos que nos ajudem a olhar para a vida, para a existência, para as situações, para as pessoas de uma forma diferente, nós vamos modificando o nosso sentir. Muitas vezes, ao invés de revolta e de desânimo, a gente vai começar a experimentar ali o desejo, então, de perdoar. A gente vai começar a trabalhar em nós ali a resignação. Nós vamos começar a trabalhar em nós o amor, a bondade, a caridade. E assim nós estaremos o quê? Guardando o nosso coração, cuidando dos nossos sentimentos, pela educação que nós fazemos dos nossos pensamentos. Ah, mas eu ainda tenho pensamentos ali, maus pensamentos. No final aqui desse trecho, né, Kardec vai colocar que é natural, todos nós temos mesmo. Nós estamos no mundo de provas, de expiação, somos espíritos imperfeitos. Mas o que vai trazer para nós uma oportunidade? A forma como a gente lida com esse mau pensamento. Tá? Então, diante daquele mau pensamento que vem, como é que cada um de nós está lidando? Vem aquele mau pensamento e aí a gente se entrega ao pensamento? Né? Vem ali, às vezes, né, uma dor de garganta, a gente fala, nossa, vou adoecer, vou ficar de cama, vou para o hospital, vou ter que tomar... E aí a gente vai naquele mau pensamento. Ou então, aquela pessoa, né, que a gente, às vezes, ainda não desenvolveu uma simpatia, né? A gente fala, nossa, a pessoa podia nem vir hoje, né?
A gente está se entregando ao pensamento ou a gente está corrigindo o pensamento, lutando, repelindo, que é assim. Estou com uma dor de garganta, mas eu vou fazer um gargarejo e tenho certeza que amanhã eu vou estar bem melhor, né? Não, eu vou encontrar essa pessoa que eu ainda não aprendi a gostar, mas eu posso usar esse tempo que a gente vai estar junto para poder aprender a olhar para ela de uma outra forma. Eu posso aprender a conviver, eu posso aprender a amar. Então, meus irmãos, o que vai nos contar, né, de como anda no presente momento o trabalho que a gente está fazendo para purificar o coração, porque nós não temos esse coração puro, é como a gente lida com esses pensamentos. Não tendo um coração puro, nossos pensamentos naturalmente não são puros, não são apenas benévolos, edificantes. Mas como é que a gente lida quando o mau pensamento chega? A gente está fazendo esse esforço em repelir ou a gente está, né, como diria, indo na onda desse pensamento? E aí, para a gente finalizar, né, vou trazer uma história aqui, que é sobre um jornalista, né? Então, esse jornalista, chega no final do ano, ele vai fazer um balanço. E aí, ele escreve esse balanço dele, né? Ele escreve o balanço dele e deixa ali do ladinho. E a esposa percebe que depois que ele escreveu e deixou ali em cima da mesa, ele estava muito triste, né? Então, ela olha ali no cantinho e ele está muito triste, muito desanimado, né? Enfim. E aí, ela vai lá ler, né? Ela é curiosa, né? Ela vai lá ler o que ele escreveu. Não era privado, ele deixou em cima da mesa, então ela foi lá ler. E ali estava escrito assim: no ano passado, precisei fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. Tive que ficar de cama um bom tempo. Vão prestando atenção o que acontece com vocês à medida que vocês vão ouvindo o relato dele. Vai observando o que acontece aí. Completei 60 anos e precisei renunciar ao meu trabalho favorito, a redação de um editorial. Eu havia permanecido nessa tarefa durante 30 anos. Foi ainda nesse ano que experimentei a dor pela morte de meu pai. Meu filho sofreu um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. A destruição do carro foi total, outra grande perda. E aí, triste, ele concluiu: foi um ano muito mau. Dá para sentir alguma coisa boa? Né? A gente vai ficando assim incomodado, uma sensação ruim. E aí a esposa, quando lê, né, esses escritos dele, ela vai e faz uma outra carta e deixa ali na escrivaninha para ele. E ela escreve o seguinte: no ano passado, finalmente me desfiz de minha vesícula biliar depois de passar anos com dor. Completei 60 anos com boa saúde e me retirei do meu trabalho. Agora posso utilizar meu tempo para escrever com maior paz e tranquilidade. No mesmo ano, meu pai, aos 95 anos, sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, realizou a grande viagem de retorno à espiritualidade. Ainda nesse mesmo ano, Deus abençoou meu filho com uma nova oportunidade de vida. Meu carro foi destruído, mas meu filho ficou vivo, sem nenhuma sequela. Em resumo, esse ano que passou foi uma grande bênção. O que a gente sente depois que a gente lê esse reescrito? Não dá uma gratidão, ao mesmo tempo uma resignação e uma vontade de continuar vivendo? Muitas vezes é esse exercício que nós teremos que fazer conosco, com os nossos pensamentos, educando aqui então o nosso sentir, a fim de que a gente efetivamente alcance essa pureza de coração e lembrando que bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Que a gente possa persistir firme no decorrer dessa semana, cuidando desses pensamentos, praticando aquele ensinamento que a gente tanto fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque, na verdade, o Espírito está pronto, nós já estamos prontos. Que a gente possa se sentir assim e possa praticar no decorrer dessa semana. E que Jesus nos abençoe. Obrigada, Fabiana, pelas palavras, Joelma, pelo incentivo final, né, que foi um bom ânimo que veio para nós. E, no momento, nós já vamos pedir aos passistas que se dirigem à sala de passe, né, para já irem se arrumando. E aquelas pessoas que estão chegando pela primeira vez para o nosso passe individual, a fila é nesse cantinho onde eles estão e começa pelas fileiras da frente e vão seguindo, né? E para nossa prece final e nossa fluidificação das águas, nós vamos chamar a Fabiana.
Amado Mestre Jesus, vós que sois todo poder, toda bondade, envolva cada um de nós nesse instante que aqui estamos, aqueles que estão assistindo, seja qual for a distância, que todos possamos sentir a Tua presença, essa presença que nos enche de serenidade e paz, de segurança e esperança. E nesse instante de oração, rogando a magnetização das águas, que elas se transformem no remédio necessário às nossas doenças físicas, emocionais, espirituais. Que oremos com a fé inabalável, com a certeza de que todos somos assistidos, em nome do Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Mestre amado Jesus, que o Senhor nos envolva no seu manto de proteção, onde nenhum mal possa nos alcançar, e que possamos, a cada dia, fortalecer em nós a vontade de sermos imagem e semelhança desse Pai de amor. Que Ele nos abençoe. Assim seja.